E aí galera, bem-vindos a mais um Rob Reviews. Estou aqui hoje com todo esse cabelo para falar de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, o novo filme da série Animais Fantásticos lá e tudo mais. Vamos nessa! A história, pra quem não conhece, continua o filme Animais Fantásticos, 2016, que aquele Newt Scamander lá, que é um bruxo do mundo de Harry Potter, e que ele encontra os animaizinhos lá, mas ele se mete no meio do Grindelwald, que é o vilão, é o Voldemort antes do Voldemort, e ele precisa parar esse cara e ajudar a parar esse cara enquanto ele pode, assim, tal, e poder diminuir. E aí, isso continua a história do primeiro, e é só isso, não temos o que explicar aqui. Vamos em frente com o Rob Reviews. That's an unusual one. What Mr. Scamander fears above everything else is... Having to work in an office, sir. Go ahead, Newt. Ridiculous. Eu tenho três principais coisas a falar sobre esse filme. Uma boa, outras duas não tão boas assim. A primeira coisa é o mundo mágico, né? Eles começaram a usar essa marca do mundo mágico pra registrar esse universo cinematográfico, porque todo esse universo cinematográfico agora, né? Então, tipo, estão usando a marca do mundo mágico pra registrar o deles, assim. Que é o Harry Potter, Criaturas Fantásticas e sabe Deus o que virá daqui pra frente, né? E eu realmente percebi que, com esse filme, que, tipo, nossa, realmente, o mundo mágico é uma coisa muito grande e muito expansiva e muito legal e muito rica pra se falar. Eu comparo tranquilamente com o mundo dos Senhor dos Anéis, com o mundo de Star Wars, com o mundo de Star Trek, o que é meio estranho pensar no mundo mágico assim, porque o mundo mágico é o que a nossa geração cresceu com ele. Ele surgiu na nossa geração, sabe? Geralmente a gente pensa nessas coisas tão grandes, pensa nas coisas mais antigas, né? Que nasceram antes da gente, por isso elas sempre existiram e sempre foram grandes, por isso que elas são grandes, porque elas já existiam desde antes de a gente ter nascido e tal. E Harry Potter é uma coisa que nasceu com a gente, que cresceu enquanto a gente estava vivo, que a gente viu o crescimento, a gente leu Harry Potter quando era criança, assim. E, tipo, é difícil pensar nesse universo em algo tão rico e tão vasto quanto esses outros que já são bem estabelecidos. E realmente é. Na primeira cena que fez pensar nisso, que é um mundo que eu vi aquelas coisas, aqueles truques, aquelas mágicas que eram usados em coisas infantis sendo usados com coisa bastante adulta, assim. E eu fiquei tipo, caramba, realmente, existe facilidade aqui, existe diversidade, existe interesse e, tipo, e espaço pra você usar muitas coisas e fazer coisas muito diferentes com esse mundo. Eu achei isso muito bom e muito legal, e a J.K. Rowling realmente, ela cria mundos muito bem, ela cria personagens muito bem, e, tipo, não é à toa que nós somos encantados até hoje com ela, sabe? Quantas coisas ruins? São duas também. A primeira é que, assim, o filme, ele erra nas coisas muito básicas, assim, que é o encadeamento de momentos, de ações. Porque é o seguinte, quando você pega um filme, você vê todas as ações que aconteceram, a gente teoricamente tem que ter alguma agência dos personagens para o filme parecer bom. É uma coisa que você não pensa tanto, você pode até estar sem saber o que eu tô falando agora, mas que quando você vê o filme você sente isso. Porque as cenas têm que se desenrolar por motivos, tem que ter motivo que aquilo aconteceu. Isso foi muito bem explicado pelo Trey Parker e o Matt Stone, que são os criadores de South Park, né? Que eles falam que a escaleta do seu filme, tipo, as cenas do seu filme tem que ser conectadas por mas e por issos, e não por e aís. Imagina o filme sendo o seguinte: hoje eu acordei, e aí eu fui trabalhar, e aí eu voltei do trabalho e aí eu fui dormir. É um péssimo filme. Mas se você faz um filme tipo, hoje eu acordei, mas eu vi que eu acordei atrasado, por isso eu resolvi pegar um Uber, mas o Uber parou no trânsito, por isso eu resolvi sair do Uber e ir correndo, mas eu tropecei e caí no chão. Tipo, isso é muito mais interessante, porque essas escolhas têm muito mais a ver com a minha jornada, e são escolhas feitas por mim, algumas, e escolhas que me afetam diretamente, outras, tipo, por motivações que vêm da minha jornada, assim. E esse filme não faz isso, esse filme falha nisso com as coisas mais básicas de se fazer um roteiro dinâmico e realmente interessante. Então, muitas vezes em que as pessoas só estão no lugar certo na hora certa, e coincidências nunca fazem bons filmes. Isso tá uma regra pra você, pra sua vida. Coincidências não fazem bons filmes, porque, tipo, a gente quer ver um encadeamento que faça sentido. Por exemplo, tem uma cena do filme que um personagem correu outro personagem pela primeira vez, e aí, de repente, tipo, um animal fantástico desse chega no mundo e ele precisa impedir esse animal. Tipo, é de repente. São coisas independentes uma das outras. Tipo, ele encontrou essa pessoa,
e o animal chegando é outra. Tipo, nada se juntou ali, então tá só uma coincidência, tá só, tipo, aconteceu, então vamos resolver isso aqui agora. Em vez de ser algo, por exemplo, tipo, ele precisava pegar esse animal, mas esse animal fugiu, esse animal fugindo fez com que a outra personagem tivesse que sair do esconderijo dela, e assim eles se encontram. Isso dá um filme muito mais fechado, um filme muito mais legal, do que apenas por coincidência a gente tá no lugar certo. E, tipo, isso acontece muitas vezes no filme, e é muito irritante. Também enrola um pouco o fato do filme ter muita coisa acontecendo, tem muita coisa acontecendo nesse filme. Esse filme não sabe bem o que ele quer ser. Tipo, como o primeiro sabia. O primeiro era só um filme divertido, bonito, que tinha uma história de... Tinha um suspense ali no meio, sei lá. Tipo, esse não sabe se ele quer ser suspense, se ele quer ser um romance bonito, se ele quer ser um filme fofinho sobre criaturas fantásticas, se ele quer ser uma história de Harry Potter, se ele quer ser, tipo... Não sabe o que ele quer, acaba sendo muita coisa e acaba não juntando nada direito. Isso me entra diretamente na minha segunda crítica, que é os personagens do filme. Se a J.K. Rowling tem um talento, é fazer personagens humanos e que a gente entende, que a gente gosta muito deles. Isso ela faz em todos os livros dela, em todos os filmes que ela escreveu e tudo mais. Isso é muito bom. Mas ela também erra bastante nisso, né? Se a gente for pensar, Harry Potter é o pior personagem de Harry Potter, por exemplo, né? E tipo... E beleza, ela cria personagens muito bons, a gente se importa muito, mas ela pegou todos os personagens que ela criou no primeiro filme, que a gente amou tanto, tipo, o Newt, o Jacob Kowalski, as duas irmãs, que eu amava aquelas pessoas. O que me fez amar tanto o primeiro filme, que eu gosto muito do primeiro filme, foi esses personagens que eram muito bons e muito legais juntos de maneira mais linda possível, assim. Mas aí a J.K. Rowling chegou no segundo e jogou um monte de personagem novo. Poucos funcionam, poucos são bons personagens e, tipo, e ela apagou os originais, os do filme anterior. Eles estão tão bem apagados, assim, eles não se transformam, eles não aprendem, o que é uma coisa que cada vez mais acontece, né? É o arco flat que chama. O que não é um problema, mas, tipo, quando o seu personagem principal não aprende, não se transforma, você precisa ter outra história secundária, que na verdade é a história principal se você mudou o foco, por assim dizer. Precisa ter alguém que se transforma, uma pessoa que carrega essa história. Ela até tem, que é a Leta, e é realmente a Leta da Zoe Kravitz, pra mim é uma das melhores personagens desse filme, é a melhor personagem do filme. Ela que realmente tem uma história super legal. Os flashbacks pra Hogwarts com ela são muito bonitos, muito bons, assim. Eu achei a história dela realmente boa. Mas todos os outros personagens novos, eles são muito pouco expressivos, são muito pouco interessantes. E ela tirou espaço dos quatro do primeiro pra poder botar esses novos e acabou com personagens que não tomaram esse espaço muito bem. Podia ter focado mais nos quatro primeiros que a gente já amava e tava bom, sabe? Mas não, ela fez essa má escolha, por assim dizer. Mais uma vez, a Leta funcionou, pra mim funcionou muito bem. Tem pessoas que não gostaram dela, mas eu gostei muito da história dela e tal, e como ela foi tratada no filme, por assim dizer. E o Jude Law como Dumbledore eu achei muito bom também, foi uma ótima escolha. O Jude Law realmente manda muito ver, tipo, ele manda muito bem nesse papel. E eu achei isso muito enriquecedor. Porém, o resto... a Nadine, por exemplo, que era uma pessoa que eu mais estava esperando pra ver o que ia fazer com ela é muito pouco expressiva no filme. Se ela não tivesse lá, sinceramente, não ia fazer diferença. Tipo, isso é a pior coisa que você pode dizer sobre um personagem. É isso. E acontece com ela, não só com ela, como com muitos outros, assim. Tipo, como com muitos outros, inclusive outros do primeiro filme, o que é muito triste. Mas, ok, infelizmente aconteceu. Então, gente, eu fico muito decepcionado com esse filme, de verdade. Mas eu não consigo dizer que o filme é ruim. Eu não consigo não indicar esse filme pra quem gosta de Harry Potter. Porque, como eu falei no começo, Harry Potter virou uma coisa e já era uma coisa muito grande, muito... que eu gosto muito, pelo menos, sabe? Mas eu realmente tô decepcionado com esse filme. Tipo, eu amo o primeiro filme, eu amo muito o primeiro filme, com todos as suas estranhices, assim, eu acho que elas fizeram aquele filme ser muito lindo e muito bonito de se ver e muito legal, e eu adoro muito. E esse filme, segundo pra mim, se fosse bem feito, valeria um 10, tranquilamente. Se fosse bom, eu colocaria ele nos altos 9, fácil. Mas como ele fez tanta coisa errada, tanta coisa que, tipo, que não funciona, tipo, até o final, eu gostei do final, esse é o pior, eu gostei do final do filme, eu gostei de como as coisas se resolveram no final. Tem mais coisas pra falar sobre o final, mas, tipo, não vou falar, não por ser spoiler, mas porque vamos tentar resumir isso aqui o máximo possível. Mas, tipo, eu gostei do final, de como ele se desenvolveu, mas foi muito pouco, muito tarde. E, infelizmente, o filme vai ficar aqui, eu vou dar um 7.2 pra esse filme, porque realmente... podia ser tão melhor do que é, e não é tão bom quanto poderia ser. Então é isso, 7.2 para Criaturas Fantásticas. Not disposable. You're too good, Newt. You never met a monster you couldn't love. É isso, gente. Muito obrigado por verem esse filme. Espero que o próximo filme, o filme 3 de 5, com esses 5 filmes, espero que ela aprenda o que ela fez errado e, tipo, e veja e continue fazendo direitinho. O próximo filme vai ser no Brasil,
Então, vamos fazer bem essas coisas, né? Vamos botar coisas legais pra acontecer. E vamos encadear direitinho, porque, poxa, tipo, no primeiro ela não errou, porque ele errou nesse, né? É triste. Mas é isso aí, até semana que vem, gente. Beijos fortes e até mais. Tchau, tchau.